Bom dia, meus irmãos, gaúchos e gaúchas de diversas querências que nos assistem aqui, prestigiam o nosso culto. Estamos dando início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, desejando que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos irmãos e suas famílias. Neste domingo, dia 19 de julho, queremos aqui louvar ao Senhor e engrandecer o seu nome, ouvir a sua palavra e também elevar as nossas palavras ao Senhor em oração. Convido a todos os irmãos e amigos que aqui nos acompanham, estão sempre prestigiando as nossas lives, a estarem fechando os seus olhos juntamente com suas famílias, baixando aí suas cabeças, pensando, refletindo no Senhor. Vou dirigir as palavras que não são só minhas, são de todos nós que unidos vamos orar e engrandecer o nome do nosso Deus. Oremos. Senhor bondoso Deus, amado Pai, te damos muitas graças por mais este dia, um dia especial para celebração, para descanso, para estarmos reunidos em família e assim, Senhor Deus, também louvarmos ao Senhor, adorarmos a Ti na beleza da Sua santidade. Queremos dar início a este culto com muita gratidão em nossos corações por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. Te agradecemos porque o Senhor tem ajudado a cada um de nós. E, Senhor, te pedimos que este culto esteja, Senhor Deus, sendo dirigido pelo Teu Espírito Santo aos corações de cada um de nós. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, queremos dar início a este culto também com a leitura do texto de 1 Crônicas, capítulo número 29, no versículo 17. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade e de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está, tem contribuído. Queridos irmãos, inicio aqui este culto, aqui nós de uma forma bastante temática, com missões estaduais em nossa mente, dando sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, mas também trazendo a todos os irmãos esta chamada para este tempo de orações, de contribuições para a obra missionária. E nesta passagem bíblica nós temos aqui a divisa da nossa campanha de missões. Um pouco aqui, o versículo um pouco diferente, ao qual vamos projetar. Eu quero que os irmãos estejam neste tempo, gravando em suas mentes aqui, esta parte do texto de 1 Crônicas, capítulo número 29, versículo 17, que diz assim: E vi teu povo entregar ofertas voluntariamente e com alegria. Queridos irmãos e amigos, que o nosso coração seja uma oferta ao Senhor, que as nossas vidas sejam uma oferta ao Senhor e que tudo o que nós entregarmos voluntariamente seja verdadeiramente com alegria, para que o Senhor possa, na distribuição para a sua obra missionária, possa receber, através da nossa gratidão, tudo o que nós estivermos ofertando neste tempo. Quero convidar a todos os irmãos a estarem louvando ao Senhor, cantando, aproveitando este momento também de gratidão para, com música, louvar e engrandecer ao nome do nosso Deus. Então, convido a todos a louvarem ao Senhor agora cantando em suas casas. Que Deus os abençoe. Olá, irmãos! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade a esse culto, que através dessas canções nós possamos juntos exaltarmos e glorificarmos o nome do nosso Senhor. Vamos começar cantando, agradecendo ao Senhor. Essa música eu gosto muito porque ela relembra as coisas que Deus já fez, as coisas que Deus tem feito, está fazendo nas nossas vidas. E já queremos agradecer por aquilo que nós não estamos vendo. Talvez você esteja orando muito tempo por uma coisa, por um milagre, por alguma cura, por alguma provisão do Senhor e ainda não está acontecendo, mas lembre, Deus está trabalhando e por isso você precisa agradecer ao Senhor. Então, que através dessa canção, nós possamos agradecer ao Senhor pelo que Ele vai fazer, porque pela fé
nós cremos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então vamos louvar ao Senhor.
tuas obras eu ver, mas se abrirá, povos virão ao ouvirem tua voz. Tua glória será, todos verão, teu querer se faça em nós, mas se abrirá, povos virão ao ouvirem tua voz. Tua glória será, todos verão, teu querer se faça em nós, teu querer se faça em nós, teu querer se faça em nós. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque Tu tens cuidado da gente, o Senhor tem nos livrado, Pai, queremos Te agradecer e Te pedir, Deus, que a cada momento, Pai, Tu possa estar abrindo os nossos olhos para que possamos ver a Tua graça sendo derramada sobre as nossas vidas, o Teu amor e as Tuas misericórdias sendo renovadas a cada manhã. Obrigado por tudo que Tu tens feito, Pai, Te louvamos, desde agora e para todo sempre. Amém. Boa semana, Deus abençoe vocês. Olá amigos, irmãos, muito bom dia. Vocês que têm acompanhado os cultos transmitidos via redes sociais, Facebook e YouTube da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul. Hoje, 19 de julho de 2020. O ano está passando muito rápido. E que ano, não? Um ano que tem sido dito por muitos como um ano de muito sofrimento. E por falar em sofrimento, o sofrimento. O sofrimento, né? Como é lamentável, mas sofremos. E sim, quantas canções, poesias, textos são construídos, elaborados a partir desse sofrimento, ou então da possibilidade de fatos, de histórias narrados e acontecidos, da possibilidade de passar, de se afundar, de se afogar em sofrimento. Quantas profissões, estruturas, construções são elaboradas e edificadas para que possamos evitar o sofrimento, ou amenizar, ou até mesmo aliviar aqueles que sofrem. O sofrimento é inevitável ao ser humano, a todo ser vivente, e em diferentes níveis, às vezes emocional, físico, de diversas maneiras, muitas vezes emocionais, mas há quem diga que não sofra, ou há quem diga que nunca sofreu, ou há quem diga que nunca sofrerá. Pois bem, alguém imaginava que em 2020 um vírus do tamanho de 1 nanômetro, em torno de 100 nanômetros, como dizem os pesquisadores, é algo muito pequeno isso. Um vírus desse iria mudar tanto a vida, a maneira de viver do nosso planeta nesse ano, de muitas pessoas no nosso planeta. Talvez a gente até imaginasse isso, mas não paramos para pensar. Não paramos para pensar que de fato pode ocorrer e que a nossa vida está fora do controle das nossas mãos, exatamente. E em meio a tantas angústias e preocupações, o sofrimento vem à tona de diversas maneiras. Às vezes físicas, emocionais, mas onde encontrar respostas, se muitas vezes não sabemos nem como elaborar as perguntas. Em meio a tanto tipo de sofrimento, há algum sofrimento que possa trazer alegria ao nosso coração e aos nossos lábios? Pois bem, a palavra de Deus, revelada no livro de Salmos, é conforto para nossas almas. Vamos estudar então hoje o Salmo de número 69 e aprender como um coração que sofre se transforma em um coração que se alegra. Qual é o contexto desse salmo? O salmo é um salmo de Davi, que possivelmente passou por alguns acréscimos nos seus últimos versos, os últimos versículos, no período dos profetas, esse acréscimo, provavelmente, após a queda de Judá e de Jerusalém. Mas é um salmo messiânico, sim, ou seja, faz uma referência tipológica a Jesus Cristo, ao seu sofrimento.
mas com certeza ele trata a situação amarga do coração do compositor Davi e também da situação em que muitos cristãos vivem no sofrimento e muitas pessoas vivem. Isso também se aplica a nós. O Salmo revela o coração de um homem vulnerável e ele nos ensina como devemos agir em meio ao sofrimento, como devemos orar, apresentar nossas queixas e o nosso sofrimento a Deus, como devemos clamar ao Senhor e como seremos transformados e temos as nossas esperanças renovadas em Deus, soberano Criador, fiel às suas promessas, à sua palavra. Então vamos a esse salmo que é um pouco maior do que de costume dos salmos e a gente vai ler ele conforme a divisão textual. Eu vou começar lendo do versículo 1 ao versículo 6. Entre algumas boas e possíveis divisões para esse salmo, eu quero aqui compartilhar com vocês uma proposta de 4 divisões, uma proposta por Matthew Henry, mas eu fiz algumas modificações. Mas nós vamos seguir essas 4 divisões. Do 1 ao 12 é a primeira divisão, mas eu vou começar lendo do 1 ao 6. Vamos ler o texto. Salmo 69, versículo 1 ao 6, eu estou lendo na nova versão transformadora, NVT. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Afundo cada vez mais na lama e não tenho aonde apoiar os pés. Encontrei em águas profundas, as correntezas me cobrem. Estou exausto de tanto clamar, minha garganta está seca, meus olhos estão inchados de tanto chorar, à espera do meu Deus. Os que me odeiam sem razão são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Muitos inimigos tentam me destruir com mentiras, exigem que eu devolva o que eu não roubei. Ó Deus, tu sabes como sou tolo. É impossível esconder de ti os meus pecados. Não permitas que por minha causa sejam envergonhados os que em ti confiam, ó soberano Senhor dos exércitos. Até aqui, no momento. No versículo 1 ao 2, então, ele retrata a angústia pela qual a alma dele está passando. E ele ilustra isso com um afogamento. As águas alcançam seu pescoço, ou, como diz a revista atualizada, a sua alma, até o profundo do seu interior, está sofrendo com essa angústia de um afogamento. Eu, graças a Deus, nunca passei por uma situação de afogamento. Não sei se você já passou por isso e pode imaginar, muitos dizem que uma das piores maneiras de se morrer, aquela sensação de não conseguir respirar e aspirar água para dentro de si. Deve ser algo terrível. E essa angústia que ele compara, sabendo como é relatado o sofrimento, ele compara a um afogamento. Ele considera-se atolado num profundo lamaçal. Isso não é uma poça de barro em que se atola um pneu, em que você tira ali, calça e consegue retirar. Ele está falando de um profundo lamaçal, algo onde ele não tem onde calçar os pés, e é pegajoso, é difícil de se mover, é pesado. É assim que ele está descrevendo o seu sentimento. Ele está submergido nessa lama que não dá pé, ele não consegue firmar seus pés. E ele diz que está nas profundezas das águas e as correntes ainda submergem mais. Está lá no fundo, cada vez mais a fundo, sentindo-se mais puxado para baixo. Que esperança há para um homem que descreve assim o seu sentimento? No versículo 13 ele revela estar exausto, cansado. A sua garganta está seca de tanto clamar e gritar. Mas não é clamar e gritar por desespero a qualquer um, mas é clamar a Deus. Ele está seco a sua garganta de tanto orar ao Senhor. Seus olhos estão inchados, já não conseguem ficar abertos de tanto chorar e orar. E à beira da desistência, ele analisa e descreve os seus sentimentos, e ele analisando isso, descreve a razão do seu sofrimento. E o seu sofrimento era escrito nos versículos seguintes: o ódio dos seus inimigos, por parte dos seus inimigos. A calúnia, a mentira que inventavam a respeito dele, sobre a sua vida, exigindo que ele devolvesse o que ele não tinha roubado. E ele faz essa análise, essa declaração, esperando em Deus. Ele não gasta a sua voz em defesa de si mesmo, ele não requer os seus direitos, não faz um protesto aqui em acusar, em derrubar os seus adversários, ele não está planejando como derrubar eles, seus inimigos, mas ele espera em Deus e está abrindo seu coração a Deus. Essa é a primeira atitude. No versículo 5, ele não se isenta, não se comporta como um inocente, como uma vítima, não fica se vitimizando. Ele reconhece diante de Deus, olha o versículo 5, ó Deus, tu sabes como sou tolo, e é impossível esconder de ti meus pecados. Ele sabe
e reconhece que é pecador. Existe nele falhas, existe nele também, no salmista, nesse cara que está abrindo seu coração aqui, Davi, e nós devemos nos espelhar assim, já vou falar mais, mas abrir o coração reconhecendo os nossos pecados. E isso porque ele está abrindo o coração sincero com Deus desde o início, reconhecendo o que está acontecendo, analisando em oração. Ele não se esconde o fato de estar sendo acusado como uma vítima, não esconde atrás do vitimismo. Ele reconhece os seus pecados. E consciente disso, diante desse sofrimento, ele descreve no versículo 6 a sua preocupação. Ele está preocupado com os que olham para a vida dele. Sua preocupação não é com a sua imagem, com o que vão falar dele, mas ele se preocupa em não ser um tropeço, em não ser um atraso na vida de outras pessoas, não atrapalhar e não desmotivar a fé de ninguém, por causa do sofrimento que ele estava passando, da perseguição dele como líder, como rei. Muitos poderiam se desviar da fé, desacreditar, se descontentar, ser ingratos também. E ele estava preocupado com isso, que a partir do sofrimento dele outros poderiam abandonar, ser humilhados também e serem envergonhados, como diz o texto que eu li. Mas observe que, mesmo embaixo dessas águas, ele ora. Mesmo sem ter onde sustentar os seus pés, ele continua clamando e orando. Mesmo já sem voz, com os olhos inchados, ele espera em Deus em oração. Mesmo sendo acusado e atingido pelos inimigos, ele preocupa-se com o bem-estar dos outros. Ele abre o seu coração diante de Deus. E esperando e conversando com Deus, esse homem reconhece a causa da perseguição dele, do ódio desses inimigos, das injúrias que levantam contra ele. Voltemos ao texto, do versículo 7 ao versículo 12. Pois, por tua causa, suporto insultos. Meu rosto está coberto de vergonha. Até meus irmãos fingem não me conhecer. Tratam-me como um desconhecido. O zelo da tua casa me consome. Os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Quando choro e jejuo, eles zombam de mim. Quando me visto de pano de saco, eles riem de mim. Sou o assunto principal em suas conversas, e os bêbados cantam a meu respeito. Era pelo zelo, pelo cuidado com a casa de Deus, pelo temor a Deus, pelo respeito à palavra de Deus, à autoridade do Senhor, à habitação, o templo, o lugar em que Deus habitava, representando a habitação de Deus ali entre o povo. Ele se preocupava, zelava e cuidava disso, e por isso ele era perseguido. Pela sua preocupação com a morada de Deus, ele era perturbado, perseguido, insultado, e até os bêbados zombavam dele. Hoje, pela graça maravilhosa de Deus, que em Cristo Jesus, pela obra de Cristo Jesus, nos permite, por meio da fé nessa obra, ter acesso, nos une a Jesus pelo seu Espírito, nós somos feitos a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo do Senhor. Como diz 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vocês não entendem, por acaso, que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Os justos são ofendidos pelos ímpios. O cristão verdadeiro, que busca viver para agradar a Deus, que zela pela casa de Deus, ou seja, preocupa-se com a sua santidade, com a santidade do templo de Deus. Se você é a habitação do Espírito Santo, você preocupa-se com isso, busca viver de forma piedosa. Esse cristão que tem zelo pela casa do Senhor, que preocupa-se em ser santo como Deus é, ele irá sofrer. Isso é fato. O apóstolo Paulo já alerta Timóteo, no segunda carta, Timóteo capítulo 3, versículo 12, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, não é um moralista, mas aqueles que querem ter um coração devoto a Jesus, irão sofrer, serão perseguidos, vão passar por provações e perseguição. E Paulo afirma isso a Timóteo. Jesus afirma que nesse mundo nós teremos aflições, em João 16, capítulo 33. Mas Jesus também nos diz e nos encoraja a termos bom ânimo, porque ele já venceu este mundo. Você irá sofrer. Você deve estar sofrendo. Jesus não nos ensina a nos livrarmos, como escapar do sofrimento, mas como passar por ele, relutando e resultando, me perdoem a palavra, resultando em glórias para o nome de Jesus.
Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, Pedro registra como Jesus agiu e nos ensina que Jesus não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Quando nós estamos aflitos, quando nós sofremos, nós precisamos, é uma necessidade nossa, entregar a Deus o cuidado da nossa alma, para que não sejamos angustiados pelo descontentamento. Essa é a primeira lição, nessa primeira divisão, do versículo 1 ao 12. Abra o seu coração diante de Deus. Seja sincero com o Senhor, com suas palavras. Abra a sua boca com a sinceridade do que está dentro do seu coração diante de Deus. Clame, ore, encha seus olhos buscando ao Senhor. Para que você não venha a ser abatido pelo descontentamento, não venhamos a afundar no desespero. O descontentamento e a ingratidão, elas andam junto com a incredulidade. À beira da incredulidade e do desespero, nós somos levados a atitudes muitas vezes irreparáveis. Talvez você já tenha pensado em meio a diverso sofrimento, a perseguição, você tenha vontade de matar alguém. Talvez você já teve vontade de matar a si próprio, de tirar a sua vida. Talvez você teve vontade de abandonar o seu casamento. Talvez você teve vontade de abandonar os seus amigos, de fugir de casa, de ir para outro país de uma vez, de mudança de vida, de ser que nem um animal, enfiar a cabeça na terra, de sumir. Talvez você já teve vontade de fazer coisas que são irreparáveis, à beira do desespero, levado pela incredulidade que anda junto com ingratidão, com o descontentamento. Por isso, volte seus olhos para esse salmo. Talvez você chegue a um ponto de desespero que você não saiba como orar, não consiga orar, não tenha vontade de orar, não queira se dirigir a Deus, não sabe como fazer isso, mas volte os seus olhos para esse salmo. Você não está sabendo como orar? O salmo nos ensina a orar. Volte os seus olhos e abra o seu coração diante de Deus. Mantenha sua atenção aqui. Tente colocar suas emoções e os seus sentimentos em palavras diante de Deus. Fale, converse com Deus, abrindo o seu coração. E isso trará luz à situação que você está passando enquanto você ora. Isso que acontece com Davi. E ele começa desesperado, abrindo seu coração de uma maneira generalista, mas ele vai sendo mais específico, identificando a causa, assume suas falhas, identifica a raiz do seu sofrimento. A oração abre a sua visão para além do seu sofrimento. Volte seu coração para Deus e clame. Nós clamamos pouco e reclamamos muito, no sentido da palavra de murmurar, reclamar. Não reclame, não reivindique seus direitos. Há momentos para isso, mas não faça isso, que essa não seja a sua primeira atitude. Mas clame, suplique a Deus. Reclame menos e clame ao Senhor mais. Alguma vez você já clamou até ficar rouco? Secar a sua garganta de tanto falar com Deus? O Salmo nos revela que a raiz desse sofrimento é o zelo pela casa de Deus. Mas o princípio de buscar a Deus e abrir seu coração com sinceridade, ele se aplica diante de todo o nosso sofrimento, em qualquer situação. Ele se aplica a qualquer sofrimento que você pode estar passando. Mas voltando à proposta principal desse salmo, a raiz do sofrimento do salmista é a preocupação em honrar a Deus. Mas não desanime. Em Atos capítulo 5, versículo 41, nos lembra que os apóstolos, em meio à perseguição e os açoites, o texto diz que eles saíram alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Essa causa é digna e ela nos levará a diversos tipos de rejeição da sociedade, da família, de amigos, mas ela nos levará a uma alegria incomparável que vem da paz com Deus. Isso acontece porque você já foi aceito por Deus, porque Jesus já pagou o preço, já sofreu, e por isso não precisamos nos ater ao sofrimento. Não é menosprezar a sua dor, não é menosprezar o seu sofrimento, mas independente do tamanho dela, clame a Deus, abra o seu coração diante dele. Está perdendo sono com preocupações? Está ficando muito... seu sofrimento lhe leva a perder o sono e aí você está com a cabeça cheia, precisa extravasar, aliviar? Ao invés de ir à televisão, ao invés de ir ao celular, às redes sociais, a perder horas assistindo vídeos engraçados de humor para tentar levantar a sua moral, ou ainda, coisa pior, ao invés de sair engolindo remédios sem prescrição médica,
Recorra-se a Deus, abra o seu coração, dobre os seus joelhos diante dele e clame. Continuando no nosso salmo, nós vamos ler do versículo 13 ao 21. E você verá que deve abrir os seus olhos para o caráter de Deus. Vamos à leitura. 13 ao 21. Eu, porém, continuo orando a ti, Senhor, na esperança que desta vez me mostrarás o teu favor. Responde, meu Deus, por teu grande amor, salva-me por tua fidelidade. Livra-me do atoleiro, não permitas que eu afunde ainda mais. Salva-me dos que me odeiam, tira-me dessas águas profundas. Não deixes que as correntes me cubram, nem que as águas profundas me engulam, nem que a cova da morte me devore. Responde às minhas orações, ó Senhor, pois o teu amor é bom. Cuida de mim, pois a tua misericórdia é imensa. Não te escondas do teu servo, responde-me sem demora, pois estou aflito. Vem e resgata-me, livra-me dos meus inimigos. Tu sabes que sofro zombaria, vergonha e humilhação. Vês tudo que meus inimigos fazem. Os insultos deles me partiram o coração. Estou desesperado. Se ao menos alguém tivesse piedade de mim, quem dera viesse me consolar. Em vez disso, põem veneno em minha comida, oferecem vinagre para matar a minha sede. A situação é grave. A situação ainda é desesperadora. O salmista Davi revela que o quanto ele sofre, ele pede socorro a Deus. A sensação de abandono ainda predomina. E ele pede pelo menos que Deus olhe para ele, porque Deus é misericordioso. Se Deus olhar, vai ver o sofrimento dele. E ele clama nessa linguagem. Ele fala sobre morte. Ele diz, não me deixes que a cova da morte me devore. Então ele está sofrendo riscos de saúde, é iminente a morte para ele. E ele apela duas vezes no versículo 13 e 16, com as mesmas palavras, com intensidade, para que haja intervenção divina. E ele reconhece que o único meio de escape do sofrimento e da morte é a infalível e garantida fidelidade do Senhor. E a oração, então, vai abrindo os olhos do salmista para o caráter de Deus. Ele tinha acabado de afirmar o mal que faziam a ele, do versículo 7 ao versículo 12. E qual foi a sua primeira reação imediata a isso? Olhem para o versículo 13. É como o versículo começa. Eu, porém, continuo orando a ti, Senhor. Eu, porém. Ele busca a Deus. Ele busca a Deus e nessa busca ele começa a se concentrar na bondade do Senhor. Há uma transição aqui entre o lamento agoniante e a afirmação do caráter do Senhor. É uma transição que está passando aqui, ele afirma a agonia dele, mas começa a afirmar o caráter do Senhor. Ele reconhece que Deus é um Deus de graça, que nos dá aquilo que a gente não merece. Ele reconhece que é um Deus fiel na sua salvação, que há de socorrer a alma dos que são seus. Ele percebe que sozinho não consegue sair dessa situação. Ele sofre e percebe isso e descreve no versículo 20 sobre o abandono dos que talvez poderiam ajudar. Talvez as pessoas mais próximas a ele poderiam ajudar e estavam lhe oferecendo vinagre. Ele desabafa, ele estava sofrendo uma vergonha pública, humilhação, um sofrimento horrível, indesejável, que era a vergonha e a humilhação pública. Mas ele afirma no início do versículo 19: Tu sabes que sofro zombaria. Onariá, tu bem sabes o que estou sentindo, o que estou sofrendo. Deus sabe. Deus já provou essa vergonha e essa dor em Jesus. É isso que está descrito aqui também. E isso está descrito no versículo 21. De maneira metafórica é aplicada aqui, oferecida a Davi. Jesus provou literalmente lá na cruz, já crucificado, ao dizer que estava com sede, pedindo algo para beber, e oferecem-lhe vinagre para matar a sua sede em uma esponja. Isso está afirmado em João, Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 28 ao versículo 29. Muitas vezes pedimos ajuda às pessoas e até a Deus nós pedimos ajuda. Queremos que Deus nos dê uma mãozinha no nosso sofrimento, que nos alivie um pouco porque está demais. Pedimos ajuda a Deus como se Ele fosse mais uma opção para o nosso alívio. Mas o que eu e você precisamos, meus irmãos e amigos, é pedir socorro a Deus. Reconhecer a nossa incapacidade. E precisamos de Deus. E como precisamos? Isso que precisamos reconhecer. Que só Ele pode nos salvar. É o Deus de graça e misericórdia. Clamar por socorro para Deus abrir os nossos olhos e ao seu caráter.
Muitas pessoas nos oferecerão vinagre em meio à dor. Em meio à nossa garganta seca de tanto clamar, vamos receber vinagre para beber. Alguns intencionalmente, mas outros por não perceberem a situação, por não terem noção do que estamos passando. Só há um que sabe, pois ele sofreu. Ele bebeu desse vinagre na cruz, para que eu e você pudéssemos provar do que o salmista diz no versículo 18. A aproximação, vem Senhor. O resgate do Senhor, resgata-me e livra-me. E o livramento de Deus. Para provar da aproximação, do resgate, do livramento do Senhor, foi que Jesus morreu na cruz e bebeu esse vinagre por mim e por você. Por isso, Jesus sabe o que nós passamos. Ele entende as nossas lutas, as nossas dores, pois enfrentou a mesma coisa e dores piores e tentações também, mas sem pecado ele passou por isso. E por isso, Hebreus capítulo 4, versículo 16, afirma, e nós podemos confiar nessa verdade, que é promessa do Senhor, que nós podemos nos aproximar com toda a confiança do trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontramos graça para nos ajudar. Confira o texto, é isso que nos diz e nos promete. Jesus clamou por livramento. E Jesus nos ensina a colocar diante de Deus os nossos desejos, abrir o nosso coração. E Ele nos ensina a acrescentar as palavras que são descritas em Mateus capítulo 26, versículo 39. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Esse é o nosso descanso, a perfeita vontade de Deus. O versículo 19 deste Salmo 69 nos garante: tu conheces a minha humilhação. Ele sabe o que eu e você estamos passando. Eu não sei o que você está sentindo e passando. Você não sabe o que eu estou sentindo e passando, literalmente. Mas Jesus sabe o que eu passo e o que você passa. E Ele se compadece de nós. Não temos alguém que não pode se compadecer de nós. Ele se compadece e Ele passou por sofrimentos também. Isso nós podemos descansar. Esse é o nosso alívio. Deus não ignora o nosso sofrimento. Por isso, abra os seus olhos para o caráter de Deus. Abra os seus olhos para quem Deus é. Mantenha a sua fé em quem Deus diz na Bíblia, na palavra dele, quem Ele é. Fique atento ao que Ele faz e ao que Ele já fez. Confie e descanse nisso. A terceira atitude que aprendemos está no versículo 22 ao 28, que é abrir a mente para a justiça de Deus. Olha o que diz o texto, do versículo 22 ao versículo 28. Que a mesa farta diante deles se transforme em laço, que a sua prosperidade se torne armadilha, que os seus olhos se escureçam para que não vejam, que o seu corpo trema sem parar. Derrama a tua fúria sobre eles, consome-os com o ardor da tua ira, que as casas deles fiquem desoladas e que não reste ninguém em suas tendas. Pois insultam aquele a quem castigaste, acrescentam dor a quem feriste. Amontoa uns sobre os outros os pecados deles. Não permita que sejam absolvidos. Apaga o nome deles do livro da vida. Não deixe que sejam incluídos entre os justos. Do versículo 22 ao 28 que eu acabei de ler, o salmista ora em linguagem precatória, ou seja, rogando a Deus que derrame maldições sobre os seus inimigos. Ele descreve o seu sofrimento ele descreve o sofrimento para os que são injustos, os que serão eternamente injustos, sem conhecer a graça de Deus, sem se renderem em arrependimento e fé ao Senhor. Deus punirá o pecado de quem não se arrepender. Davi sabe disso, e aqui ele reconhece a justiça de Deus. Apesar dessa linguagem forte, desse desejo dele de ver seus inimigos sofrendo, mas ele afirma aqui, como nós acabamos de ler, no versículo 26, eles insultam a quem castigasse, a quem Deus está castigando ou a quem Deus está ferindo. Ele reconhece que o seu sofrimento está sobre a mão de Deus. Deus está permitindo o sofrimento sobre a vida dele. E ele, mesmo por meio dos inimigos, e ele diz que esses inimigos estão piorando por causa do sofrimento, eles tornam pior a situação. E por isso ele reconhece que Deus fará justiça. Ele clama pela justiça de Deus, e nós aprendemos que Deus, mesmo em sua ira aqui, o autor é despertado pelo zelo da santidade, zelo do cuidado com a casa de Deus, e ele clama por essa ira, por esse derramamento da ira do Senhor, que vai acontecer sobre os injustos. Então nós devemos ser zelosos, devemos buscar a santidade, lembrando que Cristo veio satisfazer a ira de Deus para que pudéssemos ser perdoados. Agora, Cristo nos clama e nos acalma,
nos acalma a nossa ira, para que ao invés de nos inflamar em ira e em raiva contra os nossos adversários e inimigos, Jesus alimenta em nós a compaixão. Ao invés de estrangular, né, a nossa ira, Ele alivia. Ele nos dá paz. Como diz Charles Spurgeon, o espírito severo da lei inspira imprecações, mas o coração terno de Jesus oferece orações pelos assassinos. A justiça é Deus quem faz, não cabe em nossas mãos. Está com sede de justiça? Clame a Deus, ore, abra a sua mente para a justiça de Deus, para o fato de que Deus é o justo juiz e não deixará o pecado impune. Clame, confie na justiça de Deus. Eu já citei o texto de 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, em que Jesus nos ensina, em meio ao sofrimento e insulto e ameaças, que devemos nos entregar, isto é, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração diante de Deus, a Deus, confiando em Deus, que sempre vai julgar com justiça. Nós podemos e devemos descansar no descanso de Deus, que é Cristo Jesus, o guardião da nossa alma, conforme descrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, é recorrente ao texto que nós estamos comentando. Então, meu amigo, solte a espada, solte as pedras, pare de ficar respondendo comentários ásperos, pare de ficar escrevendo aqueles textões em redes sociais. Solte essas pedras e dobre seus joelhos diante do Senhor, pelos seus inimigos, pelas pessoas que estão te afligindo, pela sua vida, pelos seus familiares. Abra a sua cabeça, abra a sua mente para compreender que a maldade dos insultos que sofremos, ou que vemos, ela é vencida pela fé na justiça de Deus. Com graça, pela fé e pela graça, na justiça de Deus. Ore pelos seus inimigos, confie nessa justiça. Ainda em oração, falando com Deus, o Salmo demonstra a transformação de uma pessoa que abre o coração diante de Deus, que abre os olhos para o caráter de Deus e que abre a mente para a justiça de Deus. Então, do versículo 29 ao versículo 36, nós vemos que a nossa boca será aberta para louvar a Deus. Vamos ler o texto, Salmo 69, do versículo 29 ao 36, indo para encerrando essa reflexão. E diz: estou aflito e sofro, socorre-me, ó Deus, com a tua salvação. Então louvarei o nome de Deus com cânticos e o exaltarei com ações de graça, pois isso agrada ao Senhor mais do que sacrifício de bois, mais do que ofertas de touros com chifres e cascos. Os humildes verão Deus agir e se alegrarão. Anime-se todos que buscam socorro em Deus, pois o Senhor ouve o clamor dos pobres, não despreza o povo aprisionado. Louvem os céus e terra, os mares e tudo que neles se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Seu povo viverá ali e em sua própria terra se estabelecerá. Os descendentes dos que o servem herdarão a terra, e os que o amam ali viverão em segurança. Os que o amam ali viverão em segurança. Percebemos aqui, desde o versículo 29, nesse encerramento do Salmo, que a oração muda completamente o tom. E mais uma vez, não é porque a maneira como ele estava se dirigindo a Deus estava errada, mas como ele estava sendo sincero, analisando a situação. Deus vai transformando o seu coração. Ele abre a boca com sinceridade, abre o coração diante do Senhor. Ele abre os seus olhos para o caráter de Deus. Ele abre a sua mente para a justiça do Senhor. E aqui ele começa então a abrir a sua boca em louvor a Deus. Abra a sua boca em louvor a Deus. Deus vai operando nesse coração e operará no nosso. O Salmo reconhece, que o salmista reconhece os seus sentimentos mais uma vez e reconhece a necessidade, nesse texto do 29, ainda, socorre, meu Deus, com tua salvação. Ele reconhece a necessidade do socorro de Deus para a vida dele. Ele demonstra a preocupação com a salvação da sua vida e assume uma postura de adoração e louvor a Deus, proveniente de um coração que reconhece suas fraquezas e a sua dependência da ação de Deus para nos salvar, nos livrar do sofrimento, da angústia, do lamaçal. O salmista louva porque sabe que, como diz no versículo 33, o Senhor responde aos necessitados, ouve o clamor dos pobres, ele não despreza o povo aprisionado, ele não despreza aquele que sofre.
O louvor então se estende, a sua adoração pessoal passa a uma convocação externa para a adoração. Que é isso, senão um coração missionário, a partir de um coração sofredor, agora ele clama para que outros adorem ao Senhor. Um coração que convida outros a louvarem a Deus, lembrando-se e comunicando as promessas de Deus. O Salmo termina com a esperança nessas promessas, mas também com a mudança do foco do salmista. Não mais para a sua vida, o seu sofrimento, mas para o plano de Deus, para o plano maior de Deus, para o plano redentor do Senhor e completo de Deus. Ele começa então aqui a enxergar a floresta como um todo, não mais apenas algumas árvores, como aquela ilustração. Ele não está atento a uma folha, ele afasta-se um pouco e olha o quadro todo para ver o plano de Deus e percebe o cuidado do Senhor na sua vida, até com as pequenas folhas. Nossas orações, aplicando isso, quando sinceras e submissas à soberania de Deus, nos conduzem à transformação da disposição do nosso coração, em gratidão e louvor a este, que é o único Deus vivo e verdadeiro. Portanto, abra sua boca em louvor e gratidão. Agradeça, mas não seja apenas genérico, Senhor, obrigado por tudo. Não, especifique sua gratidão, medite na sua gratidão, analise o seu louvor, exercite a gratidão e o louvor, por diversas coisas que Deus tem feito em nossa vida. Faça isso com fé no livramento garantido que você tem em Cristo Jesus e pode ter para a sua alma. Se você ainda não tem, não sente paz nisso, você pode ter. Lembre-se das promessas do Senhor, de paz e consolo para aqueles que estão aflitos, cansados e sobrecarregados. Esse paz e consolo em Cristo Jesus. Concluindo, Cristo sofreu. Jesus Cristo passou pela angústia, pela dor, pelo sofrimento, para que eu e você, pela fé nessa vida dele, na obra realizada na cruz, na sua morte e ressurreição, pudéssemos ter o nosso relacionamento com Deus restaurado e pudéssemos usufruir do cuidado, do socorro do Senhor em meio ao nosso sofrimento, do resgate do Senhor à nossa alma. Por isso, seja sincero diante de Deus, abra o seu coração diante do Senhor, abra os seus olhos para o caráter de Deus na Bíblia, revelado nas Escrituras. Abra a sua mente para a justiça do Senhor, para quem Ele é, para a sua justiça que Ele faz sobre justos e injustos. Abra a sua boca em louvor e adoração a esse Deus. O profeta Jeremias, lamentando a destruição da cidade e do povo, confia em Deus e declara em Lamentações capítulo 3, versículo 26, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13 nos diz, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Há um lar de justiça à espera do povo de Deus. Por isso, se você sente que não tem onde se apoiar, apoie-se na graça de Jesus Cristo, que te dá sustento. Apoie-se nisso e confie, ore pedindo fé, força, para continuar orando, mesmo quando as respostas ainda não vêm, mesmo quando o sofrimento, seu coração ainda não está completamente transformado. Ore com fé. Busque o Senhor, que transforma o nosso coração e usa a nossa vida para que outras vidas sejam transformadas para a glória dele. Que Deus abençoe a sua vida e continue te transformando pela palavra dele, assim como eu tenho usufruído, pelo privilégio de usufruir a transformação pela palavra dele, que você também seja transformado. Obrigado pela oportunidade, um ótimo dia, que Deus abençoe a sua vida e família. E eu quero encerrar orando com você. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque a tua palavra, Deus, é viva e eficaz, Senhor. E ela penetra o nosso coração, ó Deus. E ela nos ensina a orar, Senhor. A nossa angústia, muitas vezes, que a gente não consegue nem colocar em palavras. A tua palavra, a Bíblia, nos ensina. Muito obrigado por esse texto que nos lembra do sofrimento de Jesus, para que nós pudéssemos ter o alívio do Senhor, ó Deus, em meio ao nosso sofrimento. Muito obrigado, Deus, pela tua graça. Transforma o nosso coração a cada dia mais em um coração grato, em um coração que aprende a passar pelo sofrimento que nós iremos passar. Possamos confiar e descansar no teu cuidado e que outras pessoas possam receber, ó Pai, o teu cuidado através da nossa vida também. Em nome de Jesus, e gratos e conscientes e com fé, ó Pai, de que é pelas obras de Cristo Jesus, pela obra de Cristo Jesus na cruz, que
que nós somos ouvidos por Ti, é que nós oramos. Amém.